A minha ideia inicial era fazer um vídeo para os curtas e para os comerciais, mas então resolvi fazer tudo junto e comentar um pouco sobre a carreira do Lynch e sobre o estilo dele. Então esse seria o vídeo derradeiro da maratona David Lynch, que está rolando tanto aqui no YouTube quanto no podcast. O link está na descrição. Essa é a primeira vez que eu faço uma abertura aqui no canal, então se inscreva, curta, compartilhe se você gosta de filmes. Este é o Sem Mais Podcast e eu me chamo Caio Feio. Bom, mas sem mais delongas, os primeiros curtas do Lynch, a maioria desses curtas estão disponíveis na internet, acho que todos na verdade. Alguns estão no YouTube, outros a gente precisa procurar um pouco, mas não é difícil de encontrar. Os dois primeiros curtas, na verdade os três primeiros curtas que o Lynch faz antes do primeiro filme dele, né, o Eraserhead é de 77, e os três primeiros curtas seriam o Alfabeto, a Avó e a Amputada. Um é de 69, né, o Alfabeto, e a Avó é de 70 e a Amputada de 74. E os dois primeiros, a gente já vê um pouco da verve do Lynch de um artista pictórico. Que o Lynch começou na pintura, existem até algumas exposições que ele fez, que às vezes é colocada dentro da lista de curtas, né, umas projeções que ele fez em esculturas. Mas esses dois primeiros curtas a gente tem um pouco desse estilo pictórico de pintura, sobreposições. A gente já tem um pouco do uso de som e um pouco desse estilo que talvez as pessoas às vezes coloquem como bizarro já presente, né? Especialmente no Alfabeto, que, salvo engano, eu li que veio da inspiração de uma criança querendo aprender o alfabeto, alguma sobrinha do Lynch ou algo nesse sentido contou a história para ele, teve pesadelos ao aprender o alfabeto e aí inspirou ele para fazer esse curta. E o curta A Avó talvez já seja um curta que remeta bem mais ao que o Lynch viria a fazer posteriormente, muito por trazer esse aspecto, uma violência doméstica, uma violência no ambiente mais familiar. Então a gente tem uma criança e seus pais, né? O pai dele bate na criança porque ela está fazendo xixi na cama e ela planta uma espécie de pé de batata que surge a sua avó, que vem em sua defesa. Nada mais lynchiano que isso. O terceiro curta é Amputada, e é um curta bem mais direto assim, ao ponto, onde a gente tem uma mulher amputada, das duas pernas, que está lendo uma carta, enquanto vem, salvo engano é o Lynch até, limpar a perna dela, né? Então é só isso. De novo, assim, uma espécie de horror do cotidiano, né? Essa imagem de um bizarro que está presente no cotidiano. E o Lynch, salvo engano, ele tem uma reverência ao Kafka, que na literatura talvez explorasse esse tipo de temática e esse tipo de imagem, criasse essas imagens através dos seus contos, né? Salvo engano, em algum momento ele quis realizar a sua própria versão da Metamorfose, mas não foi possível. Mas só talvez para quem não é muito familiarizado com a literatura do Kafka, eu queria ler um parágrafo aqui, na verdade, que está nessa compilação que foi lançada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, O Médico Rural. E o parágrafo é o seguinte, é do conto Um Novo Advogado. Temos um novo advogado, o Dr. Bucéfalo. Seu exterior lembra pouco o tempo em que ainda era cavalo de batalha de Alexandre da Macedônia. Sim, um cavalo trabalhando como advogado. Então, no decorrer do conto, ele vai descrever esse cavalo trabalhando no órgão público e descrevendo a presença desse cavalo subindo as escadas e etc. É um curta já, é um conto bem curto, mas já remete um pouco desse estilo do Kafka, de trazer esse aspecto absurdo dentro de um ambiente burocrático, dentro desse ambiente formal. E isso remete muito ao Lynch também, né, de trazer às vezes essa imagem do absurdo, ou às vezes essa imagem do bizarro dentro de um cotidiano que às vezes se aparenta ser normal. Mas então, esse foi os anos 70 do Lynch, né? A gente tem esses três curtas e o Eraserhead, que sai em 77. Os anos 80 pro Lynch já é um ano bem de altos e baixos, né? A gente tem o Homem-Elefante, que foi um dos grandes sucessos do Lynch, foi indicado ao Oscar, e em seguida o seu maior fracasso, que é o Duna. Para ele se recuperar depois com o Veludo Azul, que seria o seu primeiro grande ato autoral, e também marcando a sua relação de parceria com o Ângelo Badalamenti nas trilhas sonoras que ele viria
acompanhar pelo resto da carreira do Lynch, né, o Ângelo Badalamenti. Seria um grande parceiro musical, não só em filmes, como também em lançamentos de disco. E a posterior isso, né, nos anos 80 o Lynch também fez alguns comerciais para Calvin Klein e no final dos anos 80 ele lançaria o seu quarto curta, né, que é o The Cowboy and Frenchman, que é um curta bastante contrastante com os outros, porque é um curta de humor pastelão. A gente tem um cowboy que é visitado no rancho por um francês, e todo mundo está bastante estereotipado, essa é a intenção, e traz esse humor meio cartunesco, meio absurdo, de situações... por exemplo, o francês traz uma maleta que ele consegue trazer um monte de coisa dentro dessa maleta, comida, souvenirs franceses. É uma maleta que parece mágica, porque não tem fim as coisas que ele traz lá dentro. Então a gente tem todo esse choque cultural de estereótipos. E ao final, acho que outra coisa que eu destacaria bastante desse curso também é uma relação com a música. Tem algumas transições musicais que remetem a coros musicais, assim. E além de uma espécie de clipe musical ao final, que também já reflete um pouco dessa verve do Lynch em relação à música, né, que é bastante presente nos filmes dele. Vários filmes dele têm essa questão da apresentação musical. No próprio Veludo Azul de 86, agora tá fugindo da data, mas tem a apresentação musical da Dorothy Valles, inclusive o Ângelo Badalamenti faz figuração no piano no fundo. Então o Lynch, digamos que os filmes dele sempre tem essa reverência a essa questão da apresentação, essa questão do palco, a essa questão da música. Então esses foram os anos 80 para o Lynch, já caminhando para os anos 90, que seria talvez um ano dos anos mais produtivos do Lynch antes dos anos 2000, né? Os anos 90 seriam bem produtivos para o Lynch, né? Ele começaria fazendo o Coração Selvagem, que foi um grande sucesso, inclusive rendeu o clipe também de Wicked Game, que é um clipe que também foi produzido pelo Lynch, né? Que tem cenas do filme, mas também tem uma apresentação musical que remete muito da reverência do Lynch aos anos 50. Acho que isso já desponta também como uma característica do Lynch. Ele sempre faz reverência aos anos 50, seja em roupa, seja musicalmente. Então, os anos 50 é realmente um grande poço estético para o Lynch, assim, um poço de referência estética, tanto em relação ao rock quanto em relação aos ambientes, né? Esses dinners, esses tipo mais lanchonetes assim, que remete aos anos 50. Então, Coração Selvagem nos anos 90. Em seguida, o Twin Peaks, que seria um grande sucesso, seria renovado para a segunda temporada. Para em seguida ele ter outra queda, porque a segunda temporada do Twin Peaks foi um fracasso, foi cancelado. O filme que lançaria em seguida, que já é uma produção francesa e americana, também já seria um fracasso, né, que é o Fire Walk With Me, que já é uma prequela do Twin Peaks. Os outros projetos para televisão que ele faz também vão mal. E o Lynch parece que tem um início muito bom nos anos 90 e para em seguida ele tem uma queda. E ele lança vários comerciais também nesse período, comercial da Adidas, comercial de canal de televisão. O Twin Peaks foi um grande sucesso no mundo, então ele lança comerciais do Twin Peaks no Japão, são bem interessantes esses comerciais. Inclusive, todos esses comerciais eles estão compilados no YouTube, eu vou colocar o link na descrição para quem se interessar em ver. É bem interessante, comerciais de perfume também. Então quando o Lynch não estava fazendo projetos que estavam indo mal na televisão, ele estava fazendo comerciais. E no final dos anos 90 ele acaba se recuperando e ele lança finalmente o Estrada Perdida, que seria um outro grande sucesso dele. Mas para além de longas, né, a proposta aqui é falar dos curtas. Nos anos 90 ele lança um curta que faz parte de uma antologia de curtas dos irmãos Lumière. O nome do curta é Premonition, Follow and Evil Deed, de 95. Esse para mim é o melhor curta do Lynch, é um curta de 1 minuto, como é um curta em homenagem aos Lumière, e usaram os cinematógrafos dos Lumière, né? Essa era a ideia dessa compilação, dessa antologia de curtas, né? Os diretores que participam. Na verdade, eu não lembro agora quais são todos os diretores que participam. Se não me engano, o Wim Wenders participa também. Enfim, eu não vou me arriscar, talvez eu esteja enganado. Mas enfim, o curta do Lynch ele é bastante interessante. Ele remete esse aspecto do bizarro, de novo, do cotidiano. É algo que é muito presente em todos os trabalhos dele. A gente tem uma mãe aparentemente esperando o seu filho. Em seguida a gente tem um corte e a gente já vê esse filho aparentemente violentado, sendo encontrado pela polícia. E depois cenas de tortura e abdução, para no final a gente ver a polícia entrando na sala de estar
para comunicar à mãe de alguma coisa. Tudo isso em 1 minuto é excelente, traz esse aspecto do inquietante, traz esse aspecto do bizarro, ao mesmo tempo que traz esse aspecto do cotidiano e do familiar, e tudo isso sendo feito com uma câmera com bastante limitações. Isso é uma coisa até que o Lynch fala no Masterclass, que dele lançado em 2017, salvo engano, ou 2020, eu vou me enganar com datas, mas no Masterclass ele comenta sobre como algumas limitações às vezes servem como aguilhão para a criatividade, e ele comenta sobre esse Masterclass, como essa câmera limitava ele e como isso permitiu ele construir essa obra, que, como eu disse, eu acho que é o melhor curta do Lynch. Então, esse seria o Lynch no século XX. Vamos pro século XXI, um momento também onde o Lynch começa a aderir o digital e abandona completamente o filme, como ele diz até em entrevista que o filme é algo dinossauro. O filme é dinossauro e o interessa é o digital. Sempre optando uma questão de praticidade, mas então os filmes do Lynch dos anos 90 são esses, ter esse início bom, depois um certo fracasso, para em seguida ele ter uma retomada e dar seguimento a talvez um dos momentos mais produtivos e criativos dele, que seria os anos 2000. Nos anos 2000, a gente tem o Mulholland Drive, né, que seria talvez o filme mais popular do Lynch. Inicialmente, o Mulholland Drive era para ser uma série de televisão. Ele até tem um piloto, também dá pra gente encontrar na internet, mas que foi cancelado e acabou virando o filme. Nos anos 2000 também o Lynch teria o site dele, né, davidlynch.com, e lá ele colocaria o que ele chama de curtas experimentais. E a gente tem algumas listas que colocam tanto o Rabbids, que é de 2002, e o Badlands como na lista de curtas, mas na verdade são webséries, que podem ser compiladas como curtas, mas eles são séries que ele colocava no site dele, né? O Badlands é uma animação feita em flash, assim, e bem simples, traços bem simples, que remete a um sujeito americano fazendo violências e a partir de uma certa cultura americana. É interessante, acho que parece lembrar um pouco tira de jornal. Tava no site, não é muito difícil de encontrar alguns episódios. E o Rabbids, né, que é também de 2002, que é uma série onde a gente tem esse sitcom, né, essa sala de estar, e esses coelhos humanoides convivendo. Inclusive o Rabbids, essas cenas dos Rabbids retornariam depois no filme dele de 2007, que seria o Island Empire, né, o Império dos Sonhos. Então os filmes que ele lançou nessa primeira década do ano 2000 é o Mulholland Drive e o Island Empire, além dessas webséries e esses curtas experimentais que ele estava fazendo para o site dele, né? Ele nem chama de curta, ele chama de curtas experimentais, de fato. Que é isso, é ele criando cenas rápidas com algumas gravações distorcendo a imagem, ele trazendo de novo esse horror. Tem um curta dele nesse período que é o Coyote, que a gente tem de novo esse ambiente dessa sala de estar, e entra um coiote, uma espécie de animal selvagem na sala. Então são cenas rápidas do Lynch brincando um pouco com essa questão do ambiente. Isso nos anos 2000 também. Outros comerciais que também são sempre citados é o comercial dele para o PlayStation 2, que de novo tem um pouco do estilo dele, dessa questão de fumaça e montagens e sobreposições. E essa questão da fumaça é algo interessante, que remete muito do Lynch à reverência dele ao Mágico de Oz, que traz essa ideia de fantástico, essa ideia de exposição a partir de fumaça, de fogo. E enfim, o Lynch faz sempre reverência a essas imagens, essa iconografia do Mágico de Oz, ou essa iconografia de apresentação e teatro de exposição, né? Que remete a palco, magia e ilusionismo. O Lynch sempre faz muita referência a isso, seja comercial, seja em filmes. Então tem comercial do PlayStation 2, comercial da Nissan, da Gucci. São vários comerciais de marcas grandes até que o Lynch faz, e sempre com referência também a essa questão que ele também estava explorando no site dele, né? Alguns conteúdos que ele faz para o site, inclusive, são códigos, às vezes, que ele colocava em DVD e Blu-ray, por exemplo, e alguns menus secretos em DVDs traziam códigos que você colocava no site, você teria acesso. Então o Lynch trazia esse conteúdo interativo utilizando a internet. O comercial que é bem interessante nesse início dos anos 2000, em 2008, é o Lady Blue Shanghai, que é um comercial que para uma bolsa, uma marca de bolsa,
onde a gente tem o filme o Island Empire de 2007. E esse comercial ele remete muito ao que é feito no Island Empire, né? De novo, o Lynch utilizando essa questão do digital e elaborando sua estética que ele já vinha trabalhando no decorrer das décadas anteriores, agora a partir do digital, e criando uma espécie de romance, uma espécie de drama para divulgar uma bolsa. O Lynch é muito bom para criar esses dramas e criar essas cenas de melodramas, esses romances, esses diálogos que são bastante, pode-se dizer um pouco piegas às vezes, mas são bastante emotivos até, que talvez estejam focados em aflorar esse sentimento de drama. Então esse foi o Lynch nos anos 2000. E 2017 seria o grande retorno do Twin Peaks, né, o The Return, lançado em 2017. E também em 2017 ele lançaria um curta para Netflix, que é onde ele conversa com o macaco, é o que você fez, Jack, salvo engano. Então esses são a produção do Lynch nesse período da década de 2010. Além disso, a gente também tem um Lynch fazendo previsão do tempo, né? São os vídeos rápidos que ele colocava na internet. Ele fez isso até quase o fim da vida dele, onde ele simplesmente fazia a previsão do tempo e trazia alguma frase espirituosa ou comentava alguma notícia. Então o Lynch estava sempre produzindo alguma coisa, seja experimentação, seja um aspecto mais cômico, seja apenas trazendo alguma mensagem espirituosa para quem o acompanha. O Jodorowsky também faz muito isso, né? Você tem o Jodorowsky no Duna, o Jodorowsky também de vez em quando faz os vídeos para a internet, traz algumas mensagens para a internet. Então, digamos, essa é a presença do Lynch pós o The Return, né? Ele também lançou álbuns musicais desse período, né? Tem um DVD dele com o Duran Duran, que saiu em 2014, clipes com o Mob e com Interpol, que traziam as animações dele. Então o Lynch estava sempre produzindo em alguma medida, seja para o site, seja para musicalmente, seja até em exposição ou livros de fotografia. Então, digamos, essa é um pouco da carreira do Lynch como um todo. Bom, agora que a gente tem uma noção de toda a carreira do Lynch, a gente pode falar um pouco do estilo do Lynch, né? A gente tem o Lynch pensando com câmera, ele que veio da pintura, né? Ele tem muito essa noção de construir momentos com o quadro. Ele utiliza bastante POV, alguns movimentos de câmera, para trazer algum tipo de... além de pensar narrativamente, ele também pensa, especialmente ele pensa em aspecto de trazer algum tipo de sensação, trazer algum tipo de humor, trazer algum tipo de emoção através do seu enquadramento. O Lynch também traz alguns movimentos de câmeras bastante interessantes, especialmente para usar o jump scare. Isso é algo bastante comum em alguns filmes do Lynch, esse movimento de câmera a partir do POV em alguns momentos, ou a partir simplesmente de uma panorâmica. Eu lembro agora do Fire Walk With Me, que tem um POV da Laura Palmer entrando no quarto e encontrando o Bob. Então, acho que esse o Lynch, ele utiliza a câmera tanto para criar essas emoções, quanto até simplesmente para pontuar algum aspecto importante para a narrativa, algum objeto importante para a narrativa. Em relação à montagem também, eu acho que é outra coisa que o Lynch também faz muito bem, né? Eu lembro agora do Veludo Azul, que tem uma montagem quando tá falando da orelha que foi cortada com uma tesoura, e aí aparece uma tesoura cortando, já corta para uma cena em seguida. Uma montagem também no Coração Selvagem, na transição que eles estão no quarto e vão para uma festa, ou até no próprio Veludo Azul de novo, essa montagem onde uma mesma cena tem significados diferentes a partir de uma cena que vem em seguida. Então construindo uma coisa meio sintágrama, assim, né? Algo que muda o mesmo movimento de um personagem no determinado lugar a partir da montagem. Enfim, para além da montagem, acho que outro aspecto interessante é a questão da narrativa. Então, boa parte do cinema do Lynch tem essa questão da dicotomia, de trazer às vezes esse horror que está escondido no cotidiano ou nesse familiar. Alguns autores chamam de mundo da fantasia, mundo do desejo, também pode ser o mundo dos sonhos, né? O Lynch é muito relacionado com essa questão dos sonhos, mas essa dicotomia, essa dualidade está sempre presente no cinema do Lynch como um todo, até comerciais e
e talvez curtas, trazendo essa questão da dualidade, o que remete muito também da reverência do Lynch a Hollywood. O Lynch era um grande fã de filmes como o Sunset Boulevard, do Billy Wilder, que traz um pouco dessa decadência de Hollywood, né? Um pouco de como essa estrutura vê lá algo que é bastante inquietante, algo do horror. E a gente vê isso em vários filmes dele, como Mulholland Drive, o próprio Island Empire. Isso vem muito da relação do Lynch, de novo, com o Mágico de George, mas nesse caso com a figura da Judy Garland, que é a atriz que faz a Dorothy. Inclusive, vou deixar na descrição um texto que comenta um pouco sobre essa reverência que o Lynch tem pela figura da Judy Garland, que, só para resumir, para além da personagem que ela fez no Mágico de Oz, essa personagem que também vivia uma espécie de dualidade, né, desse mundo fantástico e o mundo real, ela na vida real, digamos assim, teve uma vida bastante triste, assim, foi obrigada a abortar, se envolveu com drogas, etc. Então ela foi uma atriz que sofreu bastante, além de outras coisas que a gente pode ter visto em Hollywood, né? E talvez queira refletir isso no cinema dele, né? Um pouco brincar, um pouco como esse encanto, essa fantasia de Hollywood às vezes esconde alguma coisa terrível por trás, às vezes esconde aspectos de violência, e muitas das vezes violência contra mulheres. Na verdade, se perpetuou um aspecto de violência contra as mulheres durante muito tempo em Hollywood. Eu acho que o Lynch está muito ciente disso, boa parte dos filmes dele tem essa questão, essas personagens femininas que sofrem algum tipo de violência velada, e às vezes por uma figura masculina que é presente, né, no caso, por exemplo, a Laura Palmer, mas às vezes é por uma questão, uma estrutura que acaba violentando essas mulheres, como Mulholland Drive, o Island Empire. Então, eu acho que está muito presente no cinema do Lynch essa questão da violência contra as mulheres. E por fim, eu acho que outro aspecto que eu acho interessante no cinema do Lynch é o som. E o Lynch, ele trabalha muito essa questão do som para trazer essa questão dessa atmosfera do inquietante, mas ao mesmo tempo ele tem uma relação com música como um todo, né? Ele participou de vários clipes, produziu o show do Duran Duran, ele produziu alguns discos também, participou de composição de discos, a própria relação dele com o Ângelo Badalamenti. Então o Lynch ele tem sempre uma certa relação com música, né? Acho que ele utiliza muito bem a música nos filmes dele, seja como leitmotiv, né, para pontuar um personagem, para trazer lembrar um personagem em algum momento, né, especialmente no Twin Peaks com a Laura Palmer, mas também para trazer essa questão da emoção, para trazer essa questão de novo do melodramático. Acho que isso é um aspecto bastante presente no cinema do Lynch. E assim eu concluo a maratona David Lynch. Esse é o último vídeo da maratona. O podcast de novo sai essa semana sobre o Império dos Sonhos. Ele deve estar saindo entre sábado e domingo. Eu espero que o tema David Lynch não se encerre aqui no canal. Ainda quero falar sobre os filmes que eu só falei no podcast. E além dos filmes também, eu quero estar sempre comentando sobre a obra do diretor. Felizmente ele nos deixou esse ano e é engraçado, eu já fiquei triste quando eu soube da morte dele, mas depois de passar esse mês inteiro assistindo filmes dele e lendo sobre, eu fiquei ainda mais triste. Então fica a reflexão se vale a pena você conhecer as coisas e ficar mais sensível em relação às coisas e ficar mais triste quando elas se vão, ou se a ignorância realmente é uma bênção. Vai saber. Comente aí se você gosta de David Lynch, comente se você não gosta de David Lynch, comente se você gosta de cinema e se inscreva no canal. Semana que vem eu volto com os vídeos normais. Se você tiver alguma sugestão, é só colocar aí também nos comentários. E até a próxima. E é isso. Muito obrigado, David Lynch. E é isso. Vamos continuar comentando e assistindo a sua obra sempre que pudermos.